Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para a última edição deste ano de 2024 do quadro aqui no canal que se chama Suba no Banquinho, no qual vocês sobem no meu banquinho e eu respondo as perguntas que vocês me enviaram na caixinha de perguntas que eu abri lá na outra rede social, @TatiMantovani, para quem não me segue por lá. Eu abro sempre, uma vez por mês, uma caixinha de perguntas por lá e respondo aqui no canal para vocês. Esse é o último Suba no Banquinho no ano de 2024 e por isso estou aqui para responder as perguntas que separei. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, para quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, os comentários por aqui. Primeiro, agradecer por todas as perguntas que eu recebi. Eu não vou conseguir responder todas elas, mas eu separei várias aqui. Tem algumas que se repetem, os temas, os questionamentos. Então, eu vou responder as que vieram muito repetidas, né? E algumas curiosidades e perguntas criativas, que eu adoro quando vocês mandam pergunta criativa. E tem umas bem interessantes por aqui. E também já quero aproveitar e desejar um Feliz Natal e um ótimo 2025 para todo mundo, que seja um ano cheio de saúde, de coisas boas, de vida, de paz, enfim, carinho, que o ano de 2025 de você seja repleto de energias positivas e coisas boas para a vida. Espero que vocês tenham curtido o Natal também. Vamos lá, responder as perguntas de vocês. Eu começo com a primeira, que vem da Dani Batista e ela manda o seguinte, sobe do banquinho e manda o seguinte: Tati, o Bellingham é tudo isso que a mídia fala mesmo? Então, Dani, é sempre muito difícil a gente fazer uma projeção da onde um jogador tão jovem pode chegar, né? Mas realmente impressiona e muito que com 21 anos o Bellingham já seja o jogador que ele é, né? E nessa temporada eu acho que ele deu um passo à frente em algo que é muito importante para quem quer fazer história no Real Madrid, que é ser um líder também dentro de campo. O Bellingham, assim, as características físicas dele são um negócio absurdo, a capacidade que ele tem de ocupação do campo é um negócio extraordinário, a visão que ele tem de jogo só vai melhorar com o tempo, porque ele ainda tem 21 anos. E o que a gente já vê do Bellingham com 21 faz a gente pensar que talvez ele possa ser muito mais com 27, 28, né? Então, se lesões permitirem, se a trajetória dele for positiva, se o coletivo ajudar também, eu acho que, Dani, não ele é só o que a mídia fala, mas ele pode vir a ser ainda mais. É um pouco assustador, assim, esses jogadores muito jovens, que o Real Madrid tem a política de contratar agora jogadores muito jovens, né? Imaginar o que eles já fazem, o que eles podem vir a ser, com toda a pressão que eles têm, desenvolvendo e começando as suas carreiras, assim, de uma forma, alguns já passaram por outros clubes, mas começando de verdade, assim, a desenvolver o seu futebol no Real Madrid, com toda a pressão que isso leva, e pensar que eles ainda têm muito para melhorar, é meio assustador, assim. Então, pra mim, ele é tudo o que se fala. Assim, eu acompanho o Bellingham desde que ele chegou aqui e eu vejo pontos de crescimento no jogo do Bellingham, e em atitudes, em amadurecimento, que é normal. A gente tá falando, repito, de um jogador de 21 anos. Então, eu acho que tem tudo pra ser ainda mais. Mas, claro, a gente precisa dar tempo pra isso, né? Que às vezes a gente quer fazer as coisas mais rápido, mas é realmente surpreendente, assim. É incrível ver o Bellingham jogando. Pedro Gabriel sobe no banquinho e manda: Tati, o que você acha da Atenea? É minha jogadora favorita. É uma muito, muito boa jogadora, a Atenea, a ponta do Real Madrid feminino. Eu só acho que tanto para a Atenea como para o time feminino do Real Madrid em geral, falta uma visão mais de jogo coletivo, né? Assim, crescer coletivamente, porque individualmente o Real Madrid tem jogadoras muito boas. A Atenea, a Linda Caicedo, a Antônia, que infelizmente nesse início de trajetória com o Real Madrid tem sofrido com as lesões, a Olga, as três volantes, a Brum, a Caroline Weir, tem jogadoras muito boas, mas eu acho que o coletivo ainda não faz com que individualmente elas possam dar um salto também, né? Então vamos ver como é que vai ser esse ano de 2025 para o Real Madrid feminino, que está nas quartas de final da Champions. O sorteio é só em fevereiro, então vamos ver qual que vai ser o caminho do Real Madrid. Mas assim, a Atenea é uma muito boa jogadora, mas eu acho que quando o coletivo do time feminino do Real Madrid crescer, talvez a gente vê uma Atenea ainda muito melhor, porque ela também ainda é muito jovem e tem muito ainda de carreira pela frente. Luiz Felipe Lira: Tati, qual foi a sua entrevista mais marcante? Essa pergunta veio bastante, ela costuma vir bastante quando eu abro caixinha de perguntas,
E a minha resposta, provavelmente, eu posso ter, sei lá, eu já tenho anos de carreira jornalística. Eu vou cumprir agora em 2025 20 anos de formada na faculdade, sendo que eu comecei a trabalhar muito antes. Mas com o jornalismo esportivo, né, aqui em Madrid e tal, tô indo acho que pro meu 8º ano, agora em 2025. Mas eu acho que eu posso trabalhar mais 2, 3, 4, 5, 6 décadas, sei lá quanto que eu vou trabalhar ainda com isso. E a minha resposta sobre a entrevista mais marcante, ela não vai mudar, ela vai continuar a mesma. A entrevista mais marcante que eu fiz foi depois da final da Champions de Kiev, em 2018, quando eu já tinha entrevistado o Marcelo no campo, logo depois dele ganhar o título, já tinha entrevistado o Casemiro na área de entrevistas e vieram os dois para falar comigo, mas na verdade não para falar comigo, eles vieram para falar com o Zico, que estava comentando o jogo para a TNT, Esporte Interativo, acho que ainda era naquele momento, e eles conversaram com o Zico, mas a resenha foi muito bacana, né? 2 jogadores que eu acompanhei os principais anos deles com o Real Madrid, então sempre vou ser muito agradecida ao Casemiro e ao Marcelo por terem proporcionado aquele dia, aquela entrevista que vai ser sempre a entrevista mais marcante da minha vida, e olha que eu fiz entrevista nos últimos tempos. Rafael Costa 00, sobe no banquinho e manda: Tati, como se sente sabendo que é menor do que as bandeiras de escanteio de quase todos os estádios? Então, eu comecei a fazer vídeos e foi uma sugestão de alguém que eu não lembro já faz bastante tempo. Tati, te mede com a bandeira de escanteio para ver o tamanho. Eu fui descobrir que, em teoria, as bandeiras de escanteio elas deviam ter 1,50 m. Mas pelas medições que temos feito mundo afora, Europa afora, nos últimos jogos de Champions, é mentira. Ninguém cumpre o tal do padrão do 1,5 m, tá? E se vocês quiserem ver, tá lá no meu Instagram os bandeiros, as medições de bandeira de escanteio. E eu me divirto, gente. Futebol é entretenimento. Eu me divirto comigo mesma, gravando com as bandeiras de escanteio. Espero que você se divirta também assistindo essa zoeira que a gente faz às vezes, porque também futebol é divertimento. Dilson do Grau, sobe no banquinho e manda: Tati, qual foi o jogo mais incrível que você vivenciou no Bernabéu? Rodrigo! Narração do André Reni. Cara, a virada do Real Madrid pra cima do Manchester City, lá em 2022, com aqueles 2 gols do Rodrigo bizarros em sei lá quantos segundos, ele fez 2 gols. Eu acho que eu nunca mais vou ver um treco daquele. Não sei, não dá pra dizer que nunca mais, porque no Real Madrid acontecem coisas muito estranhas. Mas aquele jogo foi muito louco. Foi muito louco. E eu acho que, com o passar do tempo, a gente vai entender o tamanho daquilo ali. Bom, a Champions de 2021-22 do Real Madrid, ela é toda absurda em termos de remontada, né? E eu acho que a gente vai sentir muito daqui pra frente, tipo daqui uns 10 anos ou mais, o tamanho da conquista dessa Champions, que pode ter marcado e eu acho que marcou, uma geração de jogadores do Real Madrid que vão sempre entrar nos jogos acreditando que absolutamente tudo é possível, porque naquela Champions tudo foi possível, né? Viraram com o PSG, viraram com o Chelsea, viraram com o City, tipo, tudo foi possível naquela Champions. Então, daquela geração ali, tem muitos jogadores que estão agora no Real Madrid, que conquistaram a sua segunda Champions, e que são jogadores que acreditam que tudo é possível porque eles estavam naqueles momentos ali do impossível acontecendo mais de uma vez de uma forma consecutiva. Então, eu acho que com o passar do tempo a gente vai entender o tamanho daquela Champions de 2022 pro que esse Real Madrid pode vir a conquistar daqui. Vai ganhar todas as Champions? Não vai ganhar todas as Champions. Mas talvez consiga somar muitos títulos porque aprendeu e bebeu daquela fonte de 2022. Mas aquele jogo, o City do Rodrigo, que foi um treco absurdo, cara. Foi surreal viver aquilo ali. Nunca vou esquecer, porque foram os jogadores, mas também foi o Bernabéu virou aquele jogo. Um treco louco. Aquele jogo foi um treco louco, bizarro, assim. Nunca vou esquecer, realmente, daquele jogo. Poesia alumbrante. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, qual foi a sensação de pensar que talvez nunca mais fosse recuperar o banquinho? Eu não vou mentir pra você, Poesia, que esse não deve ser o seu nome, mas é como você se chama nas redes sociais, que foram momentos de tensão. Eu achei que eu não fosse recuperar a minha mala. O que aconteceu, gente? Na viagem pra fazer a cobertura de Atalanta Real Madrid, eu fui pra Milão.
E no dia seguinte desse jogo, eu tinha que voltar correndo para Madrid para poder fazer a transmissão do jogo do Atlético de Madrid aqui no dia seguinte. E a minha mala, nessa correria, ela se perdeu entre o aeroporto de Milão e o aeroporto de Madrid e não conseguiam encontrar, o que me parecia muito estranho, porque geralmente os caras pelo menos dizem, não, a tua mala ainda tá em Milão, não, a tua mala chegou aqui em Madrid, mas a gente não sabe. Eles não sabiam se estava em Milão, se tinha chegado em Madrid, totalmente perdida a mala. Demorou uma semana para eles entregarem a mala aqui. E o banquinho, geralmente eu coloco na mala, porque é um treco de plástico desse tamanho, que eu vou com o equipamento na mala que eu levo em cima, na cabine, e geralmente não tem lugar para colocar o banquinho. Então eu coloco ele naquela mala. E eu realmente achei que dessa vez o banquinho não fosse aparecer. Mas ele apareceu e está aqui. Inclusive fiz uma enquete nas minhas redes sociais e o pessoal votou para eu continuar viajando com o mesmo banquinho. Que eu tenho desde 2017. 17, 18, esse banquinho. Então a galera quer que eu continue com ele. Então eu vou com ele por conta e risco de quem votou lá na enquete. O Will Rocha sobe no banquinho e manda: Tati, você acredita que o Real vai pra janela em janeiro em busca de zagueiro e lateral? Deveria, mas eu não sei se vai. Porque, de novo, a gente tá escutando aqui a palavra oportunidade. Não, se aparecer uma oportunidade no mercado. Eu acho que o Real Madrid vai ver qual é a do Alaba. O Alaba, e tem uma pergunta aqui sobre o Alaba, eu já vou falar um pouquinho mais. Acho que se o Alaba consegue voltar, talvez não vá ao mercado. Mas se o Alaba não conseguir voltar, aí não vai ter muita solução e talvez tenha que ir, mas não tá garantido ainda que vá não. Ed Tarra sobe no banquinho e manda: Tati, trabalhar no Brasil tem vontade? A minha vida tá aqui em Madrid já há muito tempo, né? Antes de trabalhar com futebol, antes de qualquer coisa, eu escolhi vir morar aqui, né? Porque é uma cidade que me conquistou e eu amo muito morar em Madrid. Então, não acredito. Mas sei lá, né? A vida é muito louca, mas eu não acredito. MHZ Bruno sobe no banquinho e manda: Tati, qual a melhor experiência de estádio que você teve esse ano? Jogo, momento, entrevista. De estádio. Tá, Lelê. Assim, tiveram vários jogos legais, né? Teve final de Champions, semifinal de Champions, cara, o jogo do Real Madrid-Bayern lá na Alemanha, foi surreal aquele jogo do Vini. Foram muitas, né? Mas eu acho que eu vou ficar com a entrevista depois da final da Champions com o Vini Júnior. Porque ele tava muito feliz. Foi a Champions do Vini, né? Foi o ano do Vini, né? E ter a possibilidade de poder levar a felicidade dele, mostrar o que ele estava sentindo, como é que ele viveu aquilo ali pro Brasil, né? Porque a gente fazia a transmissão do jogo. E eu era a repórter que estava no campo logo depois que o jogo terminou. Então, logo depois que o jogo termina, os jogadores dão as entrevistas e o Vini veio falar com a gente. Foi muito especial, assim. Foi um momento que eu vou guardar sempre na minha lembrança, assim, porque o Vini tava muito feliz. E é muito legal poder transmitir a felicidade, né? Acho que é muito bacana isso. O Bruno Careca, que sempre manda perguntas muito originais, mandou uma aqui. Tati, você mudaria o visual totalmente para viver um personagem de livro que você goste em filme? Bruno, se eu tivesse capacidade para atuar, não estaria no mundo do jornalismo. Cara, quando eu tenho que decorar alguma coisa pra gravar já não sai, imagina fazer um personagem de filme, não tem nenhuma possibilidade de eu ser atriz, ô Bruno. E não sei se eu mudaria o meu visual. Eu acho que eu poderia fazer de uma forma muito tranquila a Wandinha velha. Acho que a Wandinha velha encaixa perfeitamente o personagem, não precisa nem trocar o visual. Mas acho que não é muito a minha vibe, assim, atuar não é comigo. Davi Vilas Boas sobe no banquinho e manda: Tati, já entrevistou algum jogador na Europa sem precisar do banquinho? Conta pra nós. Sim! O primeiro jogador que eu entrevistei sem o banquinho foi o Shaqiri. O Shaqiri é muito baixinho. Não tinha, nem precisava. E foi o louco que nesse jogo, eu fui fazer um jogo entre Suíça e Bélgica, em Lucerna, na Suíça. Era eliminatórias da Copa do Mundo ou da Eurocopa, acho que era da Copa do Mundo, não me lembro. Era mais eliminatórias, faz tanto tempo isso. E nesse jogo aí eu entrevistei o Shaqiri e o Courtois. O Shaqiri não precisou do banquinho. E com o Courtois, como vocês já viram nas minhas redes sociais, não adianta. O banquinho não adianta nada com o Courtois. Precisaria uma escada gigante.
Mas o Shaqiri foi o primeiro e recentemente Xavi Simons também não precisou do banquinho. Bruninho Regis sobe no banquinho e manda: Tati, acha que o Real vai encaixar no segundo semestre? Eu tô achando que sim. Cara, Bruno, os indícios deste final de 2024 é de que sim, pode encaixar. Inclusive, eu acho que o Ancelotti vai. Talvez para jogos muito grandes, talvez não. Mas eu acho que se ele conseguir fazer o sistema defensivo segurar e 2 dos 4 do quarteto ajudar muito defensivamente, pode ser que o quarteto se consolide no time do Real Madrid. As coisas elas estão encaixando melhor, o Ancelotti fala em adaptação já finalizada do Mbappé, o Vinícius segue voando aí nesse final de ano também, o Bellingham melhorou bastante, conseguiu entender qual é o papel dele, né, para ser o motor do time, e o Rodrigo melhorou muito no final do ano, depois de conseguir se recuperar das lesões. As lesões afetaram muito o início de temporada do Rodrigo. Então eu acho que se tiverem possibilidade de jogar juntos e essa dinâmica funcionar, não sei para jogos grandes como é que vai ser, porque o Ancelotti, geralmente jogo grande, ele fecha bastante o time. Eu acho que esse quarteto pode encaixar cada vez mais e as conversas, como eu digo, podem fluir mais dentro de campo e parece, os indícios são de que sim, Bruninho pode encaixar sim na segunda parte da temporada. Gleison Zarnovski sobe no banquinho e manda: Tati, qual foi o maior desafio estando fora do Brasil por tanto tempo? O desafio é sempre ficar longe das pessoas, né? Assim, dos meus amigos, da minha família. O ruim é ficar longe das pessoas, porque eu me adaptei à cultura, ao idioma, à forma de vida, à comida. Eu me adaptei a todas essas coisas, mas eu nunca vou conseguir me adaptar até as pessoas que eu amo no Brasil longe, né? Mas elas também entendem e a gente consegue conviver bem com o fato de eu ter escolhido viver longe, mas as pessoas, sempre as pessoas. Douglas Lopes sobe no banquinho e manda: Tati, qual jogador você mesmo com o banquinho, teve dificuldades? Thibaut Courtois. Inclusive, eu não sei se eu já publiquei esse vídeo, mas eu tenho ele separado. Na última entrevista que eu fiz com o Courtois, ele me olha e fala: se tu quiser, na minha casa eu tenho um banco maior que esse, para a próxima entrevista eu trago, porque o banquinho ele não é muito alto, para não ficar muito bizarra a diferença de altura também no quadro, né? Mas com o Courtois eu tinha que ter uma escada de sei lá quantos pisos, porque ele tem 2 metros de altura, é tipo muita diferença, né? Então a dificuldade com o Courtois ela existe, mas ele ofereceu para trazer o banquinho que o filho dele e a filha dele usam para escovar o dente, para usar na entrevista. Talvez na próxima a gente tenha um banco maior para entrevistar o Courtois. Letic Gomes sobe no banquinho e manda: Tati, o que acha sobre os cursos da área de comunicação e jornalismo? Então, Leite, eu fiz faz muito tempo a minha faculdade, né? Eu repito para vocês, 2025 vai fazer 20 anos que eu me formei na PUC de Porto Alegre. Na minha época, os cursos eles ajudavam muito, né? Porque tu aprendia o básico, né? Assim, a gente fazia muitos exercícios práticos na época. E o mais legal era conhecer pessoas, né? E poder fazer estágios através da faculdade. Tipo, eu tenho muitos colegas que se formaram comigo, trabalhando em tudo que é lugar que vocês podem imaginar. E gente das turmas anteriores e das turmas depois. Então acaba que fica uma rede de contatos muito legal saída da faculdade, né? E de publicidade, eu também tenho muitos colegas, porque o início, eu não sei como é que é agora, mas na minha época, o início, os primeiros 2 semestres, eu acho, jornalismo e publicidade eram juntos. Então, eu também tenho amigos publicitários que passaram uma boa parte do curso comigo. Eu curti muito fazer universidade, levo uma galera no meu coro até hoje, que se formou comigo e que em algum momento estudou comigo na PUC lá em Porto Alegre. O Lux CGS sobe no banquinho e manda: Tati, qual foi a entrevista que sentiu mais nervosismo para entrevistar? Cristiano Ronaldo, sem nenhuma dúvida. Eu não sei, até hoje, quando eu vejo a entrevista com o Cristiano, que foi em 2017, depois da final de Cardiff, que o Real Madrid fez 4-1 na Juventus. Até hoje, quando eu vejo a entrevista, eu tenho a sensação de que não sou eu lá entrevistando, porque eu tava, assim, eu vejo a imagem, eu tava muito tranquila, mas eu tava por dentro,
Nossa senhora, me doía a boca do estômago, assim, de nervoso que eu tava, né? Essa daí foi, sem dúvida nenhuma, que eu fiquei mais nervosa. Marcela Nartara, querida, aqui mandando pergunta. Sobe do banquinho e manda. Quem foi seu primeiro jornalista referência na vida? Então, acho que o Tino Marcos, para quem é do futebol, assim, a gente sempre olha muito pro Tino, né? Cobrir a seleção, e eu sou muito torcedora da seleção, então acho que o Tino, muito, sem dúvida. Lá de Porto Alegre, Zé Alberto Andrade, que é um fenômeno, nossa, meu amigo também querido, mas um baita de um jornalista. Assim, ele continua ativo, né? O Zé Alberto é infinito. Mas eu lembro de observar muito ele, Cid Martins também, na época da Rádio Gaúcha, eu observava muito, são caras gigantescos, Daniel Escola. Mas hoje eu sinto que eu estou aqui fazendo o que eu faço porque no meu cérebro ficou guardada a cobertura da Copa do Mundo de 2002 da Fátima Bernardes. Aquilo ali, e eu tava na faculdade, eu tava nos primeiros anos ali, primeiros semestres da faculdade, e eu lembro que eu olhava para aquela cobertura da Fátima, eu me lembro de várias entradas ao vivo dela, e eu falava, gente, que negócio absurdo, que cobertura fantástica, só que eu, imagina, no interior do Rio Grande do Sul, recém-chegada em Porto Alegre, eu não sabia nada da vida, assim, não imaginava que eu ia poder um dia trabalhar com jornalismo esportivo, né? Mas eu acho que, passando os anos, assim, quando eu lembro das memórias que eu tenho daquela época, eu sinto que hoje eu quero, nas minhas coberturas, entregar um pouco de Fátima Bernardes na Copa de 2002. Porque foi uma cobertura, assim, jornalística, óbvio, a Fátima é incrível, uma jornalista absurda. Mas foi uma cobertura muito próxima, na qual a gente assistia, a gente se sentia presente ali no dia a dia dos caras, no que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo. Então, eu acho que isso me marcou de uma forma que eu só fui perceber muito tempo depois, que eu fico tentando emular a Fátima Bernardes em 2002, assim. Mas tem vários jornalistas que, assim, do esporte, principalmente, porque eu sempre consumi muito, né? Que me marcaram muito, assim. A galera da Rádio Gaúcha inteira, que foi... Eu sou base da Rádio Gaúcha lá de Porto Alegre, então, daquela época, nossa, tem cada jornalista fenômeno, assim. Realmente, absurdo. Mas eu fico com a Fátima da Copa de 2002, é a minha grande referência, assim. Só fui me dar conta depois. Pedro Ramos sobe no banquinho e manda, Tati, como você começou no jornalismo e o que te fez ir para a Europa? Eu comecei no jornalismo na faculdade, porque eu morava sou de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul, né? E quando eu saí do interior, fui para Porto Alegre para estudar na faculdade, né? Para fazer faculdade. Morava com as minhas amigas lá em Porto Alegre e fazia faculdade de jornalismo. E curioso é que o primeiro ano da faculdade de jornalismo eu também fazia faculdade de história. Quase virei professora de história, imagina. Amo. Uma faculdade que um dia eu quero terminar. Eu sou enlouquecida na faculdade de história. Tenho muitos amigos também queridos do coração daquela época. E aí comecei a trabalhar em comecei a fazer estágios, né? Assessoria de imprensa, Jornal do Comércio, depois Rádio Gaúcha, que, repito, foi a minha base profissional, é toda na Rádio Gaúcha. E aí chegou um ponto na vida que eu queria uma coisa diferente, queria testar uma coisa diferente. Eu peguei minhas economias e vim fazer um master, com a ajuda dos meus pais também, aqui na Europa, que eu tava procurando, eu tava com a tendência de ir pra área de administração mais gestão, assim. Então eu fiz um master em gestão. E depois, um ano depois do master, eu acabei voltando para ficar de forma definitiva, assim, mas a minha vinda para cá não tem nada a ver com jornalismo esportivo, inclusive eu nunca no Brasil trabalhei com jornalismo esportivo, só aqui na Europa mesmo. Mas foi muito louco, muito louco, muito louco. A minha trajetória é bizarra, porque eu nunca imaginei estar aqui, né? Então, eu saio do Rio Grande do Sul, faço faculdade, começo a trabalhar tal, aí venho pra cá, faço o master, aí volto pro Brasil, aí volto definitivo pra cá e trabalho com coisas totalmente aleatórias, até que em 2016 o então Esporte Interativo estava precisando de uma pessoa em Madrid, o Marcelo Beckler me pergunta se eu quero, se eu tenho interesse, me ajuda, manda o meu currículo pra TNT. E a partir dali passa o processo de seleção e tal. E aí foi uma coisa que eu só fui realizar o que eu tava fazendo muito tempo depois, assim. Foi muito louco, porque daí eu já pego o tri da Champions consecutivo do Zidane, assim. Muito louco, muito louco. Muito louco.
Denner Alessi. Sobe do banquinho e manda, Tati, qual a sua perspectiva para o nosso tricolor no ano que vem com um técnico novo? O louco é que o Denner, eu recebo muita pergunta na caixinha de pergunta. Tati, por que tu é madridista? Tati, qual é o teu time na Europa? Tati, por isso que... Gente, o meu time no Brasil, na Europa, na China, na Lua, no planetas qualquer, é o Grêmio, cara. O meu time é o Grêmio. Pra quem tu torce? Pro Grêmio. Depois, é óbvio que eu torço pros times de Madrid e até o final da Champions. E a final da Champions sempre ser os times de Madrid, mas aí é questão profissional. E é óbvio que eu tenho um carinho pelos clubes, pelos jogadores que passam, né? O Atlético. Eu vivi, era Felipe Luiz, vivi um pouquinho, Diego Ribas quase nada, mas Miranda, depois Cunha, Lodi, Felipe, eu vivi, tipo, vários jogadores diferentes. Agora o Samulino, torço muito para o Samulino conseguir também se estabelecer bem no Atlético. E no Real Madrid, Marcelo, Casemiro, peguei um pouquinho da era Danilo, Vinícius, Rodrigo, Militão, agora o Endrick. Então, tipo, é óbvio que eu torço por todos esses caras e eu quero que a carreira deles seja maravilhosa nos clubes aqui de Madrid para eu poder acompanhar de perto. Mas o meu time é o Grêmio, essa coisa maravilhosa e horrorosa ao mesmo tempo, é dicotomia total. E aí o Dani tá perguntando qual a minha perspectiva. Então, eu estou gravando esse vídeo e ainda não tem anúncio oficial do técnico, que eu acho que é o ponto de partida para qualquer coisa. O Grêmio precisa... Quem é que é o técnico? O que esse cara quer fazer? Onde a gente quer chegar com esse cara? E aí vamos tentar organizar um pouquinho pra ver. Mas, assim, eu tava nesse início desse ano com uma expectativa muito boa. Fui totalmente frustrada. Então, pro início de 2025, eu vou com uma expectativa bem baixa pra não me frustrar, entendeu? Vamos tentar não brigar pra não cair no Campeonato Brasileiro e vamos ver. Copa do Brasil, Sul-Americana, vai saber se o Grêmio não consegue alguma coisa. Time copeiro, gosta de Copa. Eu concentraria a Copa e o Campeonato Brasileiro tentar fazer uma boa competição para voltar para a Libertadores, onde é o lugar do Grêmio. O Grêmio devia estar toda a temporada na Libertadores. O objetivo tem que ser Libertadores. Jogar a Libertadores todos os anos. Na minha opinião, esse deveria ser o objetivo base do Grêmio. Jogar a Libertadores todos os anos. Mas, vamos ver, né? Vamos criar pouca expectativa, porque de repente a gente é surpreendido. J. Paulo, sobe do banquinho e manda. Tati, você já trocou o banquinho alguma vez já? O primeiro banquinho morreu. Morreu em ação. 2016 foi o primeiro. Aí depois ele morreu e eu comprei esse. Mas esse é o 02. Em algum momento vai ter o 03 porque ele tá meio quebrando. JMsB, sobe do banquinho e manda. Oi, Tati, que bom que você conseguiu achar o banquinho. O Vini caminha para se tornar top 10 do Real Madrid? Então, JMs, tem um problema para entrar no top 10 do Real Madrid. Eu acho que sim, tá? Se ele fizer toda a trajetória dele no Real Madrid, pelo menos até o Vini tá com 24, se ele fizer toda a trajetória dele no Real Madrid, ou a maior parte da trajetória dele no Real Madrid, cara, na velocidade que as coisas vão, ele pode subir em artilharia, ele tá quase nos 100 gols, subir em artilharia, subir número de títulos, conquistas, importância dentro do time, tarará. O problema é que essa nova geração, e aí qualquer jogador, eles têm na frente um espelho, tipo, para entrar, porque para ser dos maiores jogadores do Real Madrid, o que é que tem que fazer? Conquistar títulos, né? E, cara, eles estão herdando um Real Madrid de tipo a geração mais vencedora da história do Real Madrid. O Modric 28 títulos, Marcelo 25, o Nacho 26, o Benzema 20 picos, o Kroos 20 não sei quantos. E todos esses caras têm 25 Champions no currículo, se não 6. Então, para entrar ali no top 10, tem que ganhar muita coisa e depois tem que ser muito protagonista, tem que marcar muitos gols no caso do atacante. Eu acho que tem tudo pra, se ele tiver uma trajetória longa no Real, ele tem contrato até 2027, né? Tem tudo porque já pegou a 7, sentiu um total de 0, botou, virou o melhor do mundo já, tá marcando muito gol, tá sendo extremamente decisivo e protagonista, tipo, ele tem tudo para, mas é que precisa de tempo e muito título, é um pouco complicada pra essa geração conseguir bater a outra, mas eu também acho que motiva eles, né? Ver, olhar ali, caraca, todos esses títulos. Vamos tentar chegar. Buffon XS. Buffon. Eu acho que é isso. Buffon XS.
Salve aqui, manda. Tati, como é inspirar tantas meninas que querem ser que nem a senhora? Obrigado pelo senhora, realmente sou uma senhora. Eu me incluo nisso. Primeiro, buff on. Muito obrigada pela tua mensagem. Eu tento ser responsável dentro dessa responsa que vocês estão colocando em mim. E eu quero agradecer e dizer que eu tô de portas abertas para receber todas as mensagens das meninas, porque na minha época não tinha como ter contato com essa galera que eu tava falando antes, né? Tirando a galera que trabalhou comigo, mas a galera que eu admirava não tinha como mandar uma mensagem, não tinha como falar. Então, tento responder todas vocês. Se eu não respondo agora, em algum momento eu vou responder. Mas assuma essa responsabilidade com bastante responsabilidade. Porque o nosso caminho não é fácil, ele vai ser mais difícil que o da maioria. Nós somos muito poucas ainda. Eu sempre digo que nós somos, aqui na Europa, pelo menos, cobrindo a Champions, 7%. Nós somos pouquíssimas. Numa sala de 60, às vezes a gente é 4, numa sala de 80, mas às vezes a gente é 7. Nós somos muito poucas, né? Então, temos que abrir cada vez mais portas para sermos mais. E eu não acho que eu seja uma inspiração, mas eu acho legal que vocês possam ver a gente, eu, a Clara, a Nathalie, que somos as que estamos aqui fora do Brasil, né? Porque eu não tinha essa possibilidade, né? A gente não via, a gente não tava, e agora a gente via e a gente tá. Então, assuma essa responsa, podem jogar em mim e espero devolver na altura para vocês. E, cara, sonhem, trilhem o caminho de vocês, que como eu, tenho certeza que o universo vai abrir as portas, tá? Beijo, obrigada pelo carinho e tamo junto. Grazi Bagalho. Nossa, será que é o teu sobrenome, Grazi, esse? O desafio de ser uma repórter num meio tão machista. É muito, Grazi. Mas aí eu não me fecho só em questão de ser uma repórter esportiva num meio que é muito... é basicamente do gênero masculino historicamente, né? Mas eu acho que ser mulher, em geral, no mundo profissional, laboral e na vida, não é fácil. Mas eu acho que dentro da perspectiva do mundo do jornalismo esportivo, acho que no Brasil tá bem na frente do que aqui a gente cada vez vê mais espaço para mulheres narradoras, comentaristas, repórteres, apresentadoras. A gente daqui a pouco treinadoras, árbitras, a gente está conseguindo ocupar esses espaços e ficar neles, chegar e se manter, que o mais difícil é se manter. Então já tem os nossos lugares, eles já vão sendo abertos. Aqui na Espanha, por exemplo, eu acho que a Espanha está muito atrás ainda nesse ponto do Brasil. É um trabalho de formiguinha cansativo e às vezes cansa, mas a gente não desiste, porque também é nosso mundo esse. O nosso lugar é esse também. A gente chegou e a gente vai ficar. Renan NL9, sobe no banquinho e manda. Qual o jogo mais emocionante que você cobriu esse ano? Eu acho que eu vou ficar com a vitória do Real Madrid na semifinal contra o Bayern de Munique. Contra o Bayern de Munique, que classificou o Real Madrid para a final da Champions. Com o Vinícius acabando com o Bayern e deixando o Bayern louco e o Rossello fazendo 2 gols. A história do Rossello é louca também, hein? Nossa senhora, o cara tava vendo a final da Champions de 2002 no lugar da família do Carvajal, porque o Rossello é cunhado do Carvajal, e 2 anos depois ele tava colocando o Real Madrid na final da Champions. Esse jogo com o Bayern aí, a eliminatória com o Bayern em geral foi muito louca. Acho que fico com esse jogo. A final da Champions também foi legal, mas acho que esse aí, pela classificação, foi surreal. Alessandro Ribeiro. Tati, como criar o hábito de leitura? Estou terminando de ler um livro do Augusto Cury. Adoro quando vocês mandam perguntas sobre leitura, tá? Alessandro, assim, é lendo. E assim, eu acho que para criar o hábito e isso não ser meio que uma obrigação na tua vida, porque eu acho que a leitura não pode ser uma obrigação, tem que ser um momento que tu desfruta, que tu curte, né? Porque pra mim ler, por exemplo, eu me envolvo com as histórias dos livros, eu gosto de viver aquilo, eu gosto de estar ali. Eu acho que para que isso aconteça de uma forma fluida é lendo, mas não te obrigar, eu preciso ler um livro inteiro em não sei quanto tempo. Vai lendo pouco a pouco. Pega livros, eu sempre digo, uma dica que eu dou, pega livros com capítulos curtos, porque aí a tua sensação é do que tu tá avançando, porque eu amo livro com capítulo, não gosto de livro sem capítulo.
Com o livro sem capítulo, a sensação, às vezes, porque em alguns momentos, dentro dos livros, parece que dá uma parada, uma tascada, que eles falam que tascada não é. Fica difícil, né? Dá uma garrafada. Congestionada é a melhor palavra. E se tem capítulos, é mais fácil. Eu me organizo e falei, então, tenta pegar livros com capítulos curtos. E aí eu acho que tu vai conseguir pouco a pouco criar o hábito. Acho que é uma boa. Bruno RB 2008. Tati, qual foi o melhor livro que você leu? Isso é muito difícil. É muito difícil. Eu li muitos livros e muitos livros maravilhosos, sensacionais. Meu livro preferido é O Dia do Coringa, Justin Gardner, já falei aqui, o autor do Mundo de Sofia. É o meu livro preferido, eu leio ele de cada 10 anos, porque é um livro tão louco que ele muda um pouco a tua perspectiva do que tu tá lendo, por isso cada 10 anos eu leio ele. Mas o livro que eu mais gostei neste ano de 2024 são dois. Os dois da Socorro Acioli, A Cabeça do Santo e Canção para Desaparecer. Maravilhosos! A Socorro Acioli conquistou meu coração neste ano de uma forma muito absurda. É realismo fantástico, mas é sensacional. Sensacional. Beatriz Silva, sobe no banquinho e manda. Tati, na Espanha, eles assistem ao Campeonato Brasileiro ou apenas La Liga? Eles não assistem ao Campeonato Brasileiro porque não tem transmissão do Campeonato Brasileiro na Espanha. Simples assim. Na TV da Espanha tem a La Liga, obviamente. Premier, TV fechada, tá? Não é nada aberto. La Liga, Premier, Bundesliga, Campeonato Italiano, a Champions, obviamente. Assim que eu vejo. Francês não tem, Campeonato Brasileiro não tem, os campeonatos sul-americanos nenhum. Nem Libertadores, às vezes, tem ano que não tem. Porque aqui, geralmente, jogos são de madrugada, né? Mas, assim, eles não assistem. Se algum time contrata algum jogador brasileiro, eles veem alguns lances, mas eles não assistem. Nada, nada. Nem passa aqui, não tem um acesso fácil. Ninguém assiste, não. Já te digo, não assistem. Gente, esse foi o último Suba no Banquinho do ano de 2024. Eu desejo para vocês um 2025 maravilhoso, cheio de coisas boas, repito, energia positiva, saúde, paz, felicidade com os amigos, com a família, com os seres queridos. Enfim, sintam-se abraçados e, enfim, com todos esses desejos maravilhosos para vocês, eu volto com o Suba no Banquinho em janeiro de 2025. Beijo para vocês, se cuidem e até o próximo.